Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Carlos Honorato, é um prazer estar com vocês aqui no nosso canal. Agora, para apresentar para vocês uma conversa um pouco diferente. Eu não tenho trabalhado só com cenários econômicos, mas tenho trabalhado com cenário planning, tenho sido chamado para muitos trabalhos que envolvem isso. E, inevitavelmente, nos dias de hoje, a gente tem que trabalhar também com inteligência artificial. E para isso eu tenho um parceiro de trabalho muito importante, alguém que fez um doutorado, fez toda a sua tese, sua dedicação, seu trabalho ligado a essa área de inteligência artificial, modelagem de dados. E a gente tem conversado muito, batido muitos papos interessantes aí sobre inteligência artificial, suas aplicações, oportunidades de negócio. E a gente teve a iniciativa aí de começar a gravar alguma das nossas conversas, porque às vezes as conversas assim informais são mais úteis, são mais elucidativas do que simplesmente você ficar querendo fazer aulinha para os outros, né? Então hoje nós vamos começar uma série aí que não sei exatamente quando que a gente vai repetir, mas a ideia é que isso se torne um certo hábito da gente compartilhar algumas informações para vocês e uma aula realmente, sem ser aula, do Luiz Vanderlei Tavares, que ele vai mostrar para a gente, vai falar um pouquinho sobre essa questão da modelagem de dados, vetorização e tal, e eu confesso que eu precisei gravar para poder entender. Mas é com base nesse entendimento que a gente tem conseguido desenvolver alguns cenários, alguns trabalhos muito interessantes que vão aparecer aqui, vão aparecer no nosso Outpod, que é a nossa empresa de consultoria e de atividades ligadas à inteligência artificial. Nós temos também o Outpod IA, que é o Outpod de inteligência artificial, e o Outpod Academy, que é onde a gente está depositando todos os textos, as informações, enfim, papers que a gente mesmo produziu. Tem vários trabalhos ali do Luiz Vanderlei, por exemplo. Então a gente está procurando aí trazer conhecimento, trazer informação, trazer envolvimento para todas as pessoas. No meu canal, na minha página ali, o Honorato X, eu também tenho uma possibilidade de vocês fazerem alguns downloads. Vão ali na parte da loja e você tem até muita coisa gratuita, porque o que eu não produzi, o que eu não fiz é de graça. Então eu espero que vocês aproveitem a conversa. É uma conversa informal, editada, tem uns palavrõezinhos, tem umas brincadeiras ali, mas no final do dia eu acho que é muito legal, vale quase como um curso aí, introdutório de como que essa inteligência artificial profunda funciona de verdade. Prazer estar com vocês e boa aula, né? Por que não? Até já. Deve carregar os três bibliotecas. A NumPy é a matemática, tá? A NumPy tem toda a estrutura de matrizes e tudo mais. O Python ele tem uma estrutura básica dele, mas a NumPy ela é um nível superior e ela tem uma outra de álgebra linear, que é o nível mais foda ainda. Que aí é O que uma você está biblioteca. carregando aí? Estou carregando agora o TensorFlow, Uhum. carregando a NumPy e o TensorFlow Test para poder rodar o esse cara aqui, que é o embedded aqui. Ele carregou, agora eu vou carregar esse diretório aqui, que é o Universal Sentence Encoder Multilingual Large 3. Esse é o primeiro cara que foi feito com o Transformers, tá? Então, eu estou criando o Embed. O Embed é o hub que vai fazer essa carga, ele está dentro desse Embed, tá? A matemática inteira de todo o treinamento que foi feito, com todas as palavras e tudo mais, aquela coisa toda. Bem, uma vez treinado, você pode, deixa eu vir aqui embaixo para te mostrar, por exemplo, eu coloco Embedded Dog, Embedded Chien, cachorro em francês, e eu vou fazer a multiplicação dos dois. Ele roda 99% de que provavelmente as duas coisas são iguais. Se eu troco e coloco um, Cat. um result 3 aqui, vou fazer um 3 e um 4. 3, vou colocar cachorro. E vou colocar aqui o 3. 98%, tudo a mesma coisa. Se eu colocar cat e fazer com o 3 com o 2, o francês, deu 74%. Por quê? Porque ele é um mamífero. Então, assim, aí tem as outras coisas que Ele é um conectam. pet, ele tem carinho, Ele é todo um mundo pet, gosta. ele tem que ter casa, ele é um. Mas não é o mesmo animal.
Então, isso mostra o seguinte, ó, eles têm uma características diferentes, desculpa, eles são diferentes, mas eles têm características muito parecidas. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma outra, eu vou colocar um que eu não A quero única ser. diferença é que um faz xixi na caixa e o outro não. Pois um faz na areia, o outro não. É. Então, mas se eu pegar aqui o meu e colocar aqui um rock, pedra, Uhum. então vamos lá, colocando um rock no 4, vou pegar Xi'an com rock, 45%. Então, menos E de de onde vem essa matriz toda, esses Isso é a números? matriz toda, esse número todo é uma matriz desse jeito aqui. Se eu Uhum. pegar aqui e mandar imprimir, ó, print result 1, dog. Uhum. Esse aqui é a matriz do dog. Isso Uhum. aqui é o cachorro nessa estrutura que foi embedded, que está onde? Que está aqui nesse treinamento. Isso é Uhum. um treinamento que foi feito. Ah, Como é que entendi. foi feito Você esse treinamento? treinou. Vai lá, desculpa. Como é que foi feito esse treinamento? Eles pegaram, lá naquele Attention is All We Need, a ideia inicial foi, pegaram o Parlamento Europeu, inglês, alemão, fizeram o primeiro treinamento. E aí daí começou a parafernália toda. Porque você começa a falar o seguinte, ó, no treinamento, você fala várias frases, várias palavras, várias frases, e aí ele vai dizer, e ele vai falando o seguinte, ó, cara, essas frases são parecidas, essas frases são iguais. Quando eu dou dois textos como esse, que falam assim, ó, esses textos são exatamente iguais, cara, ele vai tentando pegar as palavras e a posição das palavras, ele vai tentando fazer alguma coisa. E é isso que é o próximo passo que eu quero te mostrar. Por exemplo, I love my dog. Então, isso vai estar no 1. Vou colocar aqui 1, colocar o 2. E o 2, vou colocar no 3. E o 3 vai ser eu amo meu cachorro. Tá. Só uma pergunta: esse treinamento que você fez, foi você que fez ou você consegue buscar Não, isso de algum lugar? é do Google. Ah, ok. Esse treinamento aqui, inclusive você pode ver a coisa, isso aqui é do Google. Está escrito, inclusive, lá, ó, hub.dev, Google, Universal Sentence Encoder Multilingual Large Isso /3. é uma biblioteca pública. Isso é uma biblioteca liberada pelo Google, que se eu chegar aqui, inclusive, está aqui. Muito bem. É aqui, ele está treinado em árabe, chinês, alemão, inglês, francês, Dutch, que é holandês, italiano, japonês, coreano, polonês, português, russo, espanhol, tailandês, turco, chinês de Taiwan e multilingual, que é um tutti-frutti aí da vida. Quer dizer, ele já está, texto pré-processado, arquitetura transformer. Uhum. Esse é o transformer. Esse é o resultado Uhum. daquele primeiro artigo do Google Brain. E eles lançaram essa coisa toda. Então, com isso, ele tem aqui os exemplos, o embedding, como você faz, ele explica para você how old are you, what is your age, my phone is good. Ele tem as coisas e ele vai dizendo as proximidades, as correlações que existem Uhum. entre os vetores. Então, ele pode pegar a classificação, então, how old are you? Confidence in a question. Confidence is a question. Então, how old are you? 96%. What is your age? 98%. My phone is good, 7%. Porque aquela, isso não tem nada a ver com os outros dois. E Aqui, esse endereço que você tem aí, qual que é? Esse é Kaggle? Kaggle. Kaggle. O Kaggle, então, tem uma coisa mais maluca ainda, né? O Uhum. Kaggle é um ambiente que tem milhares de competições. Os caras lançam uma competição aqui, um monte de gente mete o bedelho, e aí se você ganhar, eles falam qual é o prêmio, mas só que eles estão jogando para o mundo inteiro desenvolver para eles. Esse é do É, Google. na verdade, isso não é de ninguém. Isso é desse Kaggle, que desde o começo, quando eles colocaram,
Por exemplo, Titanic Machine Learning from Disaster. E aí tem umas coisas muito comuns, né? Então, assim, ó, participaram desse negócio 1 milhão de pessoas entrantes, 15 mil participantes, 15 mil times, 61 mil submissões. O que é isso? Você vai lá, faça a predição de sobreviventes no Titanic, pelos familiares e tudo mais. Quais são os dados? Eles te dão os dados aqui, ó. Sobreviveu, sim ou não? A classe que ele estava, a primeira classe, segunda ou terceira classe, qual era o sexo, a idade que tinha, number of siblings, spouses, número de parentes dentro do Titanic, part, o que é part? Ele já coloca lá o part of, what's the meaning of part in Titanic? Número de parentes, crianças que estavam, pais, parentes diretos, né? Parte é parentes diretos. É o parça. É o parche, exatamente. Aí, ticket number, a tarifa que eles pagaram, o número da cabine e o port of embarkation, em que ponto que ele embarcou, em Cherbourg, Queenstown ou Southampton. E aí, aquela história. Com essa informação, quantos registros ele tem? Ele deve ter uma caralhada de registro aqui, ó. São 3 arquivos, 93K, tipo sub-CSV. Você pode pegar, então, esses dados, aí está, e aqui, ó, teste, treinamento. Usá-los para trabalhar com alguma coisa. A ideia você vai criar um método de machine learning para tentar acertar se a pessoa vai sobreviver ou não. Uhum. Eu coloco alguma informação e ele vai falar para mim se a pessoa vai sobreviver ou não. Então, esse cara aqui, 3 anos, faz tempo já que isso aqui rodou. Os modelos, 0,74, 79 de padrão, discussão, aí tem o leaderboard, esse foi o cara que venceu, score 1%. O cara acertou 100% dos negócios. Com a tecnologia que tem hoje, é fácil você acertar 100%. Do mesmo jeito é que tem as regras aqui. Do mesmo jeito que tem isso, tem outras. Tem uma aqui das plantinhas lá, esqueci o nome. Eu vi que tem um negócio aí de mercado de ações, tem tudo quanto é coisa, né? Tem tudo qualquer coisa. Datasets. Aí você vê aqui nos datasets, médico, traffic, stock price, Microsoft, Netflix, movies and show, AMV scores. Então, isso pode ter uma base para você fazer alguma coisa fora, né? Isso, essa é a ideia. A ideia disso aqui é que eles querem saber o seguinte, no fundo é campeonato, quem for muito bom vai ser contratado por alguma empresa, né? Acaba sendo isso. Mas esse cara, voltando à nossa história, é esse cara que foi liberado pelo Google, está lá dentro do Google, está liberado para todo mundo usar. E esse aqui é o Transformers mais básico. Mas, cara, isso funciona, que é uma beleza até hoje. Se eu coloco aqui, I love my dog, e eu amo meu cachorro, 97% que essas duas frases são a mesma coisa. Mas, se eu posso mudar, por exemplo, posso colocar frases em português. Eu amo, meu cachorro comeu a minha comida. Eu não almocei. Eu não almocei. Não. Você lembra do... Minha comida foi... meu almoço foi comido... Não, comido não foi... comido pelo meu cachorro. Tudo bem. 54%, porque já está completo. Teoricamente, deveria até dar próximo, mas meu cachorro comeu, minha comida foi comida pelo meu cachorro. Ele não identificou a comida como principal.
ele identificou o cachorro e com isso ele perdeu completamente a comparação. Mas eu posso colocar, e é uma coisa só que eu tenho outras frases que eu consigo fazer, que é mostra os dois lados da pesquisa, mas ele tem ele tem uma diferença. Por exemplo, meu cachorro, amo meu cachorro, ou I love my dog, eu vou colocar aqui, my dog. Dos carros, os carros é mais legal, quer ver? O carro azul é o mais bonito. Azul é o carro mais bonito. 18% ele perde completamente o carro azul, e aqui azul é o carro mais bonito, ele considera azul como o nome do carro e não a cor do carro. A cor azul é a mais bonita no carro. Vou colocar singular. Deixa eu ver quantos por cento vai dar. Espera, estou fazendo besteira aqui, não estou colocando 3 e 4. Por isso que deu certo também. 3 e 4. 3 e 4. 87%, o carro azul é o mais bonito, a cor azul é a mais bonita. A do cachorro lá, se bobear, ia até... Dá mais próximo. Não, mas é muito... E como que isso funciona com imagem? Então, já vou te mostrar. Então, essa é a primeira coisa. Tá? 91%. Ó, meu cachorro comeu minha comida foi comida pelo meu cachorro, isso dá 89%. Comido, ele tem um erro aqui de coisa, mas 89% é um belo acerto. Ele está dizendo que essas palavras são próximas. Bem, primeiro passo. Agora vamos de novo para um outro caso da história das imagens. Deixa eu ver o negócio aqui. Embedded Value. Test Tokenizer. Acho que é essa aqui. Aí você tem um negócio que já está pré-treinado também, chamado Clip. Tá? O Clip é uma ferramenta, acho que é essa aqui, né? Essa mesmo. Deixa eu ver se é um negócio aqui. Clip é CLIP, é isso? Clip, CLIP. O Clip, deixa eu carregar o Transformers aqui. Eu estou carregando o Transformers do Hugging Face, que é o Hugging Face, deixa eu te mostrar aqui também. Assim como o Kugel, o Hugging Face é um consórcio de Microsoft, Google, Facebook, tem coisas que são pagas e tem uma cacetada de coisa gratuita. Tem aqui os datasets que eles te dão para você testar, um monte de dataset e um monte de coisa para você usar também. Entre as coisas para você usar, bem, ele já carregou. Deixa eu importar os earnings, fazer o Hugging Face Login, usar o meu Hugging Face Login, beleza. Cacetei o ambiente. Aí vamos lá. Esse cara aqui, OpenAI Clip Vit Base Patch 32. O que é esse cara aqui? O Clip Vit é Vector Image Transformer. E Clip deixa eu passar aqui para mim, Contrastive Language Imaging Pre-Trained. O que eles fizeram, basicamente? O que é o VIT? O Google, junto com o pessoal do OpenAI também, eles decidiram como é que eles iam fazer o modelo para definir o que tem dentro de uma imagem. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, do mesmo jeito que eles fizeram inicialmente, que o Google fez, um vetor monstruoso que era o OneHot, que é aquela história de você ter
um número 1 e um monte de zero na posição da palavra. Então, você pega cachorro, cão, está tudo próximo. As palavras têm os números uns próximos nos seus vetores, porque na hora que você multiplica aquela porcariada toda, ele consegue saber qual é o vetor resultante para ele poder ter essa proximidade da coisa toda. Tá? O que eles fizeram? Eles pegaram 1000 itens que podem existir dentro de uma imagem e fizeram um unhot. Então, por exemplo, cachorro, sei lá, na posição número 1 tem um 1. Elefante, na posição número 2 tem um número 1. Gato, e aí foi aí por diante. Sol, céu azul, tudo mais. Cada coisa foi colocada, então você tem 1000 possibilidades, e eles vetorizaram isso. Quando você pega uma imagem, foi treinada junto com palavras, e ele para poder identificar coisas dentro da imagem. Bem, fizeram um treinamento, o clipe é um treinamento de 400 milhões de pares, imagem, texto. O que é isso? Pega uma imagem e uma pessoa fala, essa imagem tem céu azul, um cachorro, um elefante, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí ele vai pegando isso, vai montando um vetor e ele cria um vetor para aquela imagem. E aí, por aí vai. Aí ele criou uma matemática para criar vetores, para criar proximidades, vetores próximos para uma imagem. Então, na hora que você coloca uma outra imagem, ele converte uma imagem qualquer, ele tenta converter aquela imagem com coisas próximas das que as outras imagens têm, por convolução e tudo mais. Então, assim, é uma matemática do inferno. E aí, com isso também, ele vai fazer uma estrutura onde ele vai mostrar um texto. Então, está treinado o texto, está treinado a imagem, e ele vai dizer quais são as coisas próximas daquele texto. Um exemplo, por exemplo, teria que subir, tem que subir de novo aqui. Deixa eu subir as imagens que eu uso para Mas, por aula. exemplo, a sua tese de doutorado, ela é baseada no quê, então, nessa... A minha tese de doutorado foi baseada só na rede convolucional, Ah, porque ok, eu criei a imagem, eu fiz um sistema entendi, de pegar dados financeiros e criar a imagem. Então, entendi. eu crio uma imagem já pré-estruturada para eu poder comparar com outras, só que as outras eu sabia o que era. Então, eu treinei, eu fiz um treinamento, eu fui a um par. Ó, isso Uhum. aqui é uma empresa que quebrou em 3 anos, isso aqui é uma empresa que quebrou em 4 anos, isso aqui é uma empresa que quebrou em um ano. Então, eu tenho esse treinamento que eu passei, fui falando o que era aquela imagem. Na hora que eu pego uma nova imagem, ele tenta comparar, ele vai falar, olha, isso aqui está mais Uhum. parecido com uma imagem de empresa Mas você que poderia quebra. fazer no agro também, com Sim, pastagem, com sim, qualquer sim, coisa sim, do sim. gênero. Eu, como passagem, eu vou te mostrar, porque isso aqui é um... Deixa eu ver, captura. Beleza. Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar aqui e subir Museu 3, tá. Museu 3 está aqui, eu vou subir a imagem e vou estar comparando com Picasso, Miró e Las Meninas. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer o Picasso, vou copiar isso embaixo, não vou colocar em comentário, eu vou tirar o Las Meninas só. Vou te explicar por quê daqui a pouco. Bem, primeiro eu rodo. O que ele está fazendo? Eu estou carregando o modelo do clipe, eu estou carregando a minha imagem Museu 3, que está aqui, que eu fiz uma besteira, quando eu coloquei no Simple Data, ô diabo, cabeça de bagre. Ok, deixa eu pegar aqui, ai, saco. Vou tirar esse daqui, vai ser mais fácil. Burro. Ah. Ele está rodando, ele está pegando, primeira coisa que ele vai comparar, ele vai pegar a imagem e vai comparar se é Picasso ou se é Miró que tem na imagem. Primeira vez que roda, demora, porque ele tem que carregar todo o modelo. Inclusive, eu vou pegar essa parte de cá. Olha, está carregando o modelo. Eu vou pegar isso aqui, colocar aqui embaixo.
Ele está carregando o modelo do clipe, só que o modelo do clipe que eu estou colocando é o base. Por quê? Uhum. Porque você tem o large, você tem mais um monte, assim, eu não estou usando um subset do modelo, Uhum. tá? Feito subset, o que ele faz? Ele pega uma imagem e fala para mim que é 99% de chance de ser um Picasso e Uhum. 0,02 de ser um Miró. Então ele Ele só está sabe, comparando os dois, né? sim. Só Ele não está comparei os comparando dois. Picasso Isso, com todo o resto, é só os isso. dois. Exato. Se eu chegar aqui agora e falar o seguinte, eu não quero comparar, como eu sei que o nome desse quadro é Las Meninas, eu estou Uhum. colocando Picasso, Miró e Las Meninas. Na hora que ele roda agora, 27% de ser Picasso, menos ainda de ser Miró, 72% de ser o Las Meninas. Ele não entende que o Las Meninas é do Picasso, né? Na verdade, na verdade, o que ele fez? Ele viu a probabilidade de ser Uhum. o outro, e aí ele aplica, no final das contas, o que a gente chama o Softmax. Uhum. Softmax é um método um método para eliminar negativo da estatística. Por Uhum. exemplo, se você tem, por exemplo, média ponderada, se você tem -10, 0 e 10, a média é zero. Uhum. Se você dá peso 2 para o 10 e peso 1 para os outros, você tem -10, 0 e 20, que é 10 vezes 2, e aí mexe na média. Porque aí você vai Uhum. multiplicar por 4, aí dividir por 4, vai dar 20 dividido por 4, vai dar 5. A média vai Uhum. para 5. Mas tem um negativo fudendo o negócio. Então, o Uhum. que eles fazem? Eles pegam o número, o -10, o 0 e o 10, e eles fazem o E de Euler, o número de Euler, elevado ao cara, Uhum. dividido pela somatória de todos eles elevados ao número. Então ele pega Euler elevado a décima, Euler elevado a zero, dá 1. Uhum. Euler elevado a -10, que é a mesma coisa de Euler elevado, é a mesma coisa de 1 dividido por Euler elevado a 10. Uhum. Então, mas fica positivo. Entendi. Fica Ele fica, pequenininho, mas fica positivo. exatamente. Como ele está negativo, ele fica ínfimo. Que é a Uhum. mesma coisa que pode ter acontecido aqui. Na estatística, esse cara pode ter dado negativo. Então, ele vai Uhum. para 0,000 e esses dois ganham força. Ele Uhum. sabe que é uma probabilidade de ser Picasso, como ele tem mais de um. Ele deve ter dado um número grande para Picasso, ele deve ter dado um número grande para Las Meninas, bem maior que o de Picasso, que na hora que joga na Softmax, bingo, ele faz a conta. Então, que é essa coisa aqui: ele tem o input dos dados do texto com a imagem. Eu coloco os textos aqui, eu coloco a imagem aqui, eu falo que é um TensorFlow, um processo de tensor, e aí ele vai pegar e fazer eu coloco o padding through para ele preencher com o resto das palavras, para que todos os números tenham a mesma quantidade, e aí ele faz a execução disso. E a resposta disso, o output disso, na hora que você joga numa Logitech por imagem, ele vai fazer a softmax aqui, em que a Uhum. probes sai pela softmax. Se eu mandar imprimir essa Logitech per imagem, que é a saída do número por imagem, deixa eu pegar aqui. Olha só o que ele fez. Deu 28 para o Picasso, 22 para Miró e 29 para Las Meninas. Mas na hora que eu aplico a Softmax, vai para 0,27, 0,00, 0,72, pela probabilidade da conta. Quer dizer, nem negativo tá, mas você vê que a Softmax, ela potencializa os maiores na hora Uhum. que faz a conta. Então, a chance de ser Las Meninas é 72% em comparação com os outros dois. Né? Então é como se a gente dissesse que tem uma semelhança, mas aí por conta dessa potencialização, a semelhança fica acelerada. Exatamente. Aí você destaca mais a semelhança. Isso de imagem, mas eu posso fazer um monte de outros textos também. Eu posso, por exemplo, pegar aqui uma imagem de raio-x, por exemplo. Eu pego essa Então, vamos imagem. lá, essa é uma boa. Essas aplicações que a gente tem aí, a aplicação é, por exemplo, você falou imagem de raio-x, dá para, no mesmo princípio, né? Isso, ó.
imagem 10, que é um raio-x, se me falha a memória, é de pulmão. Então, vou tirar, vou pegar essa de pulmão aqui. Vou tirar essa aqui, vou colocar comentário nessa, vou mandar rodar. Ups, o que ele fez? Sei porque coloquei o nome errado. Raio-x não é PNG, é JPG. JPG. Probabilidade de ser o quê? Pulmão com pneumonia, um pulmão saudável, um osso fraturado e um osso normal. Bem, a probabilidade de ser pulmão com pneumonia é 97%. 1% de ser saudável, 0 de ser um osso quebrado, 0 de ser... Então, Legal. E essa é eu diria, uma chapa, né? Como a gente falava, Isso, a chapa comparando com o banco de dados que tem aí. exatamente. Por exemplo, na verdade, comparado com o banco de dados da OpenAI, Isso. porque o banco de dados da OpenAI foi o banco de dados que eu subi esse banco de dados aqui, o ClipVit Base Patch 32. Porém, tem outros. Eu posso colocar outros bancos de dados de imagem aqui, e eu posso criar o meu. Eu, por exemplo, o pessoal do Fleury pode criar o deles. Uhum. Eu tenho certeza que eles teriam como ter um banco de dados fodido, fazendo a comparação de coisa que é o 300. O que é o 300? Osso quebrado, ó. Começa, ó. A probabilidade de ser um pulmão 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 5, e aí tem aqui, ó, a probabilidade de ser um osso quebrado ou um osso normal. Osso quebrado, 75%, osso normal, 24%. Se eu rodar Logites, olha o que ele tem: 21 para o pulmão com pneumonia, 19 para um pulmão saudável, 30 para um osso quebrado, 29,09 para um osso saudável. Você vê que é muito pequena a diferença, mas na hora que aplica a, a Softmax, vai para 75 contra 24, e putz, você tem a menor dúvida que essa porra é um osso quebrado. E ele acertou. Pela imagem, você vê que é um osso quebrado. Isso é para qualquer coisa que envolva imagem, qualquer setor. Se você criar um banco e às vezes comparar com alguma coisa externa, você consegue Isso. melhorar a acurácia disso. Outra coisa, então, por exemplo, já esse banco de dados aqui, que eu fiz aqui, o Dense 121, é um módulo pré-treinado para imagens preto e branco, que foi feito pela Microsoft. Não, esse não foi da Microsoft, esse é um outro que é genérico, não lembro quem criou esse aqui. E que, basicamente, ele tem pulmão com pneumonia ou sem pneumonia. Não vou mostrar, mas eu tenho um outro aqui, deixa eu rodar esse cara aqui, Torch Vision. Rodar esse. E aí, eu tenho um outro aqui, que esse cara é animal, que também está lá no Hugging Face. É o Biomed Clip da Microsoft, usando a análise dessas imagens por médicos, que foi feito pelo Google. Então, o PubMed BERT, o BERT é o sistema, é o cara de vetores do Google, é um dos vetores do Google. Então, o BERT, o Robert, a Roberta e tudo que tem BERT é do Google. Mas o Google fez os laudos das imagens, esse cara dessas imagens do Biomed, e eles criaram um puta banco de dados que é muito mais preciso você comparar a imagem do que se tem pneumonia ou não, e aquela coisa toda, com em comparação com o clipe. Por que eu te falo isso? Porque eu quero te mostrar uma coisa que isso aqui eu fiz de propósito. Aí em cima, eu rodei a imagem 10. Aqui ele falou que tem pneumonia, mas eu sei que esse pulmão é um pulmão sem pneumonia. E ele falou que que o resultado do pulmão aqui, que ele tinha pego aqui, desculpa, esse aqui, deixa eu pegar o pulmão de novo aqui, imagem 10. Esse aqui é o do clipe. O do clipe, ele fala que o pulmão... tá rodando lá embaixo. Se ele terminar de rodar o... não, é que ele está rodando a informação para eu poder rodar o resto depois.
Mas o que você quis dizer com isso é que o pulmão, esse pulmão... O clipe errou. Ah, Errou. Esse pulmão não tem pneumonia. E na hora que eu rodo, ó, o clipe e o outro, o Dance 121, fala que isso aqui é um pulmão com pneumonia. Só que na hora que você vem nesse outro cara treinado, ele fala: ah, não, desculpa. É pulmão com pneumonia, esse mesmo. Que esse também disse que o pulmão tem pneumonia. porque essa mancha branca Ah, aí é branca. Essa mancha aqui é o coração, essa mancha aqui é a pneumonia. exatamente. Então, ele pegou, mas só que ele erra. Tem algumas imagens que eu tenho aqui Não, que ainda ele bem, erra. quem errou foi você, não foi ele. Que maravilha. Sim, exato. E assim, ele tem um nível de acerto muito maior do que o nível de acerto. Ah, ele não vai zerar essa porra toda. Mas o que é importante é o seguinte, quer dizer, qualquer coisa que a gente trabalhe com imagens, você Isso. pode ter uma base fora, que é essa base que vem do Google, que vem da OpenAI. Você pode trabalhar criando a sua própria base, você pode trabalhar com isso desde pulmão, agronegócio, Sim. pastagem, Eu vou te mostrar como eu balanço faço isso. financeiro e... Eu quero te mostrar o resto desse programa para depois te mostrar outro e te mostrar mais uma coisa. Deixa eu só te fazer uma interrupção aqui, ó. Não sei se você tem percebido que eu tenho dado um tchan aqui, Sim. porque é o seguinte, essa gravação aqui eu acho que está ficando ótima para a gente mandar para a internet, entendeu? Eu não queria te falar isso antes, porque eu queria deixar você na originalidade. Agora vamos ver se você vai continuar na originalidade. Mas está ótimo. Tirando o Hitler aí, tirando umas babaquices que a gente falou, o resto vai com palavrão. Não, estou falando sério, está ótimo. Tirando o Hitler. Porque não dá para deixar certas coisas... Não, vai ser politicamente incorreto. Mas sério, o que eu vou fazer é o seguinte, não sei se você me autoriza, mas o que eu vou fazer é vou editar isso aqui, vou dar uma enxugada, vou botar lá, fazer uma introdução a isso eu vou botar tanto lá no meu, no Outpod, e vou colocar isso aqui como uma chamada, porque a gente pode vender de consultoria. Tá Entendeu? legal. Deixa eu até colocar assim, então. Também, mas não vai mudar se você está indo bem, entendeu? Deixa eu só cortar aqui, que agora eu estou cortando isso aqui aos meus takes, onde eu corto. Tá. Vamos lá. Todas essas bibliotecas, elas têm vários níveis. Eu estou usando as bibliotecas mais básicas, que têm treinamentos mais fracos, porque se você coloca as mais parrudas, demora muito. Para fazer uma demonstração, para fazer alguma coisa, um teste, você faz com bibliotecas que não tenham tanta qualidade de análise. Para você fazer uma qualidade de análise melhor, tem biblioteca para isso. Mesmo essas bibliotecas aqui em cima, essa VIT, OpenAI VIT, eu estou usando a Base, o clipe. A da Microsoft aqui, também, aqui, ó, é a Base. Se eu pegar, você tem um patch de 16, eu tenho ferramenta, eles fornecem estruturas com muito mais treinamento, com treinamento muito mais preciso. A questão toda é tempo, porque para cada um desses demora mais para treinar, demora mais para analisar, porém, a precisão aumenta sensivelmente. Tá? O legal disso é que, por exemplo, eu estava mostrando, o que eu ia mostrar agora é a parte, por exemplo, de áudio. Eu tenho aqui Nossa, não está pegando meu token do... sim, porque eu não... Deixa eu pegar aqui. Depois você tem que cortar essas coisas que aparecem, esse meu token aqui, tá? Mas, que é o meu token do Hugging Face. Mas, vamos lá. Eu posso rodar isso aqui e... O que ele está fazendo quando ele roda isso aqui? Eu coloquei dois áudios, um que eu gravei eu coloquei um texto para o Naraki, e o Naraki ele criou um áudio, e eu criei um outro, e esse mesmo texto eu coloquei no TTS MP3, e ele criou também um outro áudio. Esses áudios estão aqui, eu acho que não escuta se eu rodar. Escuta? Não, né? Eu tenho que fazer uma configuração aqui, não lembro qual é a configuração para colocar, depois eu pego, mas eu tenho aqui o primeiro é uma gravação de uma criança e o segundo é a gravação de uma mulher, tá? Falando português. E aí o que eu faço aqui? Eu rodo uma transcrição, é uma outra coisa também. Eu uso o OpenAI e o Whisperbase. Também, de novo, estou usando Base, não estou usando algo tão poderoso, eu estou usando Transcriber, usando Automatic Speech Recognition, estou usando o Whisperbase da OpenAI e estou falando que a linguagem é português.
Então, na hora que ele faz isso, eu coloco o texto. Aqui o primeiro é o texto original. Deixa eu tirar isso aqui. O primeiro aqui é o texto original, e depois o segundo vai ser o texto transcrito do primeiro áudio e do segundo áudio. Então, aqui embaixo eu tenho o original contra o Naraki e o TTS, né, que é o outro, que é o do meio é a criança, e o de baixo é uma mulher. Então, aqui você vê que ele vai fazer alguns erros aqui, ó. A criança falou a charmosa Ribeiras, saiu Ebeias, e não e a outra charmosa Ribeiras saiu a margem do Douro, a margem do Douro e a margens do Douro, né? Então, você vê que tem uma transcrição, não é precisa, porém, é relativamente boa, né? Não é Até porque o algo... português eu acho que é mais complexo do que o inglês, né? Então... E outra também, né? Eu estou usando um Whisper Base. Se eu usar um Whisper com mais qualidade, com mais poder de percepção, ele provavelmente vai ser melhor. Tá? A outra coisa também que eu tenho aqui para mostrar, ainda as similaridades aqui não, mas a parte de transcrição de vídeo, não vou rodar agora, mas eu peguei um vídeo da minha esposa, da Paula, um pedacinho do vídeo dela do Insta, e eu mando rodar. Então ele fez a transcrição do vídeo, e para mim, você sabe que isso significa, né? Sofá, séries, aquele pensamento e tal. Então tem aqui o que ela fala no vídeo, foi transcrito, e o sentimento do que ela fala saiu como negativo. Então, ele está fazendo uma análise de sentimento de um vídeo, do jeito que ela está falando, de como ela se apresenta no vídeo. Então, ele tem aqui a análise do sentimento, a descrição do transcrevendo, usando o Whisper novamente, o Whisper aqui, ó, o Whisper Base, até aqui, ó, o Whisper Large. Eu não usei o Large, mas eu posso usar o Large, ele vai dar uma qualidade melhor no que ele vai estar fazendo. E depois eu usei lá um BERT Base Multilingual On Case Sentiments, que é também uma parte do Google, que é o BERT do Google, para fazer uma análise de sentimento, para definir se era negativo. Eu vou fazer um corte aqui, porque é o seguinte, ó, eu te contei, minha tese de doutorado é sobre expressão de significado. Eu acho que eu contei isso para você, né? Quer dizer, a pessoa expressar propósito naquilo no que ela fala. Isso vem de um negócio que chama gramática sistêmico-funcional. Acho que eu falei para você, né? Que é como você compõe as palavras. Se a gente juntasse isso com esse outro negócio, a gente conseguiria fazer um aplicativo muito simples por uma entrevista da pessoa, você identificar como que ela está posicionada em relação ao propósito de vida do que ela está fazendo. Eu sei que parece um delírio isso, mas a gente podia vender esse negócio. Tem mais uma coisa curiosa, porque existe um problema ainda, porque normalmente essa parte de sentimento, ele não tem a ironia. Aliás, era legal você soltar a gravação sobre isso. Como que é? Solta a gravação para eu gravar isso também. Não, está gravando tudo. Tá gravando? Eu estou só colocando isso aqui, que é o corte. Tá. A batida da coisa. Tá. A história do sentimento é uma situação complicada, porque tem ironia. Ainda ontem o pessoal estava brincando em cima de ironia Esse é o maior problema, né? Nos editores, porque ele criou uma imagem e tudo mais, e o cara fez nossa, foi ótimo que você criou tal. E aí ele responde, muito obrigado, tal, não sei o quê. E o cara escreveu, ele continua não entendendo ironia. Porque a ironia depende também muito de entendimento da personalidade da pessoa que está falando, que isso era o que eu queria ter feito inicialmente no doutorado, que era continuar. Se tem ser humano que não entende ironia, você imagina a máquina. Exato. O problema é que você pega a personalidade da pessoa para determinada situação. Se é uma pessoa que é mais brincalhona, e aí nós vamos naquela brincadeira lá do Ocean, né? Da análise de personalidade, porque se eu sei que a pessoa é expansiva, que a pessoa é comunicativa e tudo mais tal, e que ela é brincalhona, e que ela tende a de repente, ser antagônica a um fato, e ela está falando uma fase positiva de um assunto que ela é totalmente contra, ela está sendo nitidamente irônica quanto àquilo. Nós dois somos assim.
É, então, ela está sendo irônica quanto aquilo, é o que eu brinco sempre quando eu falo que, né, você pega o Palmeiras perde e você tem o palmeirense escrevendo eu amo Palmeiras e o Sim. corintiano falando eu amo Palmeiras. Você é As santista, duas, né? eu sou Não, corintiano. Palmeiras foi Brasil nessa Copa. Nós Pô, foi trouxemos. Brasil, sim. Foi Por isso que eu Brasil. comemorei muito a Falar às vezes desclassificação. com o Mas, porteiro. Falei, Palmeiras é Brasil. Né? Entendeu? Não é? mas não rola. Mas a questão toda é que você tem que entender que as duas frases são positivas, né? Eu amo o Palmeiras, é uma frase positiva, mas Uhum. vindo de um corintiano, cara, é tirando sarro, porque o Palmeiras Claro. deve ter perdido, entendeu? Quer Uhum. dizer, e o palmeirense não, ele mostra orgulho. Meu, o Palmeiras perdeu, mas chegou lá, chegamos É, quase na semifinal do Mundial. Pô, né? Tava lá. é nóis. É, Vocês estavam lá no Mundial? Não estavam, nós então, estávamos. Tudo bem, legal, tal, mas perdeu, entendeu? Quer dizer, e foi aquela brincadeira que todo mundo fala. No esporte, ninguém conhece o vice. Tem aquela, você lembra do vice-papa, né? Aquela que o pessoal brinca. Quem lembra do vice do segundo colocado? Mas é, a história do positivo e negativo ainda é uma situação complexa. Estão melhorando, estão fazendo rotinas para tentar identificar, porém, depende sempre de entender a personalidade da pessoa que está interagindo. Mas sabe o que é legal Essa dessa informação. gramática sistêmico-funcional aí? É porque ela não, ela lida com as palavras que você escolhe. E é isso que é muito legal, porque você, na verdade, a ironia e o humor não estão nesse meio de campo aí por enquanto, né? Óbvio que isso É, interfere, mas, enfim. última coisinha que aqui eu não vou rodar, se está rodado, eu não vou rodar, porque pode, se quer, demora um pouquinho para rodar toda essa parafernália, mas eu carrego aqui a parte de imagem, porque eu vou ler um PDF. E aí tem uma situação assim. Não sei se você já tiver aquela dificuldade quando você tenta pintar o que está o texto que está no PDF, e ele Uhum. pinta tudo torto. Porque Isso. Porque o PDF é um inferno. Se o cara fez o PDF de arquivo Word bonitinho e tal, normalmente ele fica legal para fazer copy and paste. Se ele é criado com as ferramentas da própria Adobe, meu, vira uma zona aquilo. Se o cara ainda fez o PDF usando aqueles látex, né? Você sabe bem o que é isso, né? Uhum. Aquelas coisas de acadêmico, né? Aquele Sei. látex que eu queria saber quem inventou aquilo, porque quem inventou aquilo com certeza não gosta da mãe, mas Não. assim, cara, Acadêmico não gosta da mãe, isso já é um não, ponto. o PDF gerado pelo Lattes é uma bagunça para você conseguir ler. Então, o que é que ele faz basicamente? O que é que eu faço para poder ler, por exemplo, um texto? Eu coloco uma sentença de um juiz, aqui no caso, Uhum. verdadeiro, tá? Uma sentença de um juiz, de uma você acha de sites jurídicos, e aí eu faço, porque primeiro converto para PDF. Porque quando eu converto desculpa, eu converto de PDF para imagem. Quando eu converto para uma imagem, ele fica um JPEG, alguma coisa assim, ele consegue fazer o OCR da imagem. Uhum. Então, em vez de eu tentar ler, porque tem rotinas que leem o PDF e tem rotinas que leem imagem, texto dentro de imagem. As que leem texto dentro de imagem são mais precisas do que as que leem o OCR, desculpa, que leem o PDF. Então, o que é a brincadeira? Converte para imagem todas as páginas do PDF e aí você faz um OCR direto da imagem que foi criada pelo do PDF. Com isso, eu posso rodar, aí rodando aqui o texto, faço também um layout, também usando uma ferramenta da Microsoft, um treinamento que a Microsoft já fez de processamento pré-treinado de textos. Com isso, eu processo a imagem do OCR para transformar tudo isso em texto, ele faz o encoding, gera os meus vetores, gero os meus tokens, e aí eu vou começar a comparar com as classes. Se é um tipo de documento, estou fazendo predição das classes jurídicas, tá? Que você quer ter predição para textos jurídicos. Então, aqui é um despacho, uma decisão, uma sentença, justificativa de julgamento, e eu pego também para extrair de dentro daquele texto, eu pego lá o que ante o exposto, julgo procedente, julgo improcedente, decido, defiro, aquelas coisas que podem estar
e eu posso colocar aqui, caso não encontre, decisão não encontrada, e eu coloco o texto, então tem lá o texto, e ele fala, ó, a classificação despacho, então o texto completo lá, sem texto, estado de Santa Catarina, vai, Terezinha, tal, endereço tal, que ele encontrou, ante o exposto, considero inepta e indefiro a petição inicial, tal, declaro assim extinto o processo. Então, cara, isso aqui é básico. É simples, porque a base de treinamento, e isso é uma coisa que é muito legal, do que está acontecendo no mundo nitidamente. Microsoft, Google, OpenAI, eles começam a disponibilizar coisas muito já avançadas, de maneira gratuita, para você usar, trabalhar, para você criar sua startup e tentar fazer alguma coisa diferente no mundo. Porque eles não conseguem inventar tudo. Então, de colaboração. Exato. E aí aquela história do código livre, a história da fonte livre, gente, está aí. Desenvolvam, criem uma nova startup que leia a imagem, que usando a nossa base consiga ser muito melhor do que a gente conseguiu fazer até agora. Porque eu vou lá e compro você depois. Simples assim. Né? Aquela, pode ver, pessoal do Facebook contratou um ou dois caras do OpenAI, contratou outro cara do Google a preço de, tipo, contratação de jogador de futebol. Comprou o passe, deu para o cara 1 milhão, Luvas, antecipadamente, mais um salarião para ir trabalhar para eles. E aí depois, logo depois, você vê algumas semanas depois, o Zuckerberg dá a notícia de que está construindo lá o 5 gigawatts lá que vai ser mais que uma cidade, que 2 cidades, aquela coisa, a gente brinca que ele vai apagar o mundo, né? Na hora que ele ligar aquilo, mas tudo bem. Ele vai ter que comprar algumas usinas nucleares, que deixaram de ser poluentes, né? Faz muito tempo, mas ironias à parte. Você tem também outras coisas que você pode ficar brincando com isso. Então, detectar a imagem é até uma coisa interessante. Deixa eu mostrar que isso aqui é legal. Rua Movimento. Rua Movimento 1. Essa aqui eu vou subir. Essa aqui eu tenho que subir para poder carregar. Deixa eu ver se ele vai reclamar. Se falta alguma biblioteca para carregar, falta. Detectron 2 deve estar aqui em cima. Detectron 2. Pela imagem Poplar. Detectron 2 está aqui. Deixa eu carregar isso, porque é bacana para mostrar a parte de baixo lá, que eu só estou com a imagem aqui, até uma coisa curiosa, vamos lá. Eu peguei um detector de itens dentro de imagem. Aqui ele coloca que tem uma pessoa, 100% ser uma pessoa, e aqui dentro uma bolsa, deixa eu ver o negócio, 77% de ser uma handbag. Tá? Ele identificou a handbag escura na mulher, mas ele não identificou o quadro. Então, assim, ele não identificou o quadro. Ele não entende que isso aqui é um quadro. Foi por isso que eu coloquei a imagem lá em cima depois. Eu falei para o clipe, isso aqui é Picasso ou é Miró? E ele fala, é Picasso. Então, opa, ele identificou a imagem. Aí eu peguei que esse quadro é o Las Meninas, coloco Las Meninas e ele identifica melhor ainda. Ele sabe, inclusive, que é o Las Meninas. Mas o clipe da OpenAI, ela consegue identificar o que é, mesmo vendo uma mulher, o quadro tal, se eu andasse colocar naquela pesquisa lá, uma mulher com uma handbag, ele também daria grande a quantidade percentual, porque tem uma mulher com handbag na imagem. Só que eu não estaria marcando onde ela está. Mas ele não consegue identificar que isso aqui é um quadro. Né? Deixa eu ver se ele já rodou. Deixa eu ver se ele vai rodar aqui já. Ele já rodou lá em cima. Ele ainda está rodando aqui. Esse aqui demora um pouquinho. Ele está carregando justamente o Detectron 2, que é do GitHub, que é o do Facebook. Facebook, nessa hora, onde o Ian LeCun é o vice-presidente, ele é um cara 100% código aberto, 100% código aberto. Então, assim, o Facebook é um dos que libera mais fontes e
e recursos para as pessoas trabalharem, é notável. Além dessa parte toda, eles também têm o banco de dados vetorial gratuito que eles usam. Então, assim, eles têm muito desenvolvimento que eles fazem, eles liberam para uso gratuito. Esse cara aqui, toda essa parte aqui de cima, aqui, ó, na hora que vive assim, essa parte do Hugging Face Hub, isso aqui não pode mostrar, porque isso aqui é uma senha que eu recebo. É só isso que não pode mostrar. Só isso aqui que não pode mostrar. Deixa eu só subir ele aqui. Mas o resto pode, não tem problema nenhum. É onde tem o token que se o cara pegar, querer usar. Vou te mostrar uma coisa que é interessante, eu não vou rodar, porque isso aqui demorou 14 horas para processar. Acho que a gente não tem esse tempo. Mas eu coloquei na minha máquina, enquanto roda aqui, esse aqui, depois eu volto aqui. Eu coloquei na minha máquina aqui uma 8.000 imagens com 40.000 frases, 5 para cada imagem, descrevendo a imagem. E eu fiz um treinamento dessas 8.000 imagens da captura desse site, né, do Flick. E eu tenho 40.000 imagens, e aí eu fiz um treinamento na minha máquina, onde eu fiz esse treinamento fundindo, e aí você vê cada um rodou, de madrugada rodou em 2 horas e 25 cada época, mas eu rodei só 5 épocas, e eu tenho a perda de 1,98, até podia melhorar mais isso. O que é épocas? É a quantidade de vezes que ele vai rodar todas as imagens e textos para fazer o treinamento da rede. Então, ele vai fazendo, ele sai, e ele parte do começo da próxima com o que foi processado no anterior. Então, depois a gente pode fazer um vídeo explicando melhor essa parte das épocas e dos loss, porque, além disso, também tem os batches, que é a parte de batch size, que também tem definição disso, porque isso tudo é o processamento aqui, ó. Eu fiz um token dos textos usando o BERT, tem uma parte de imagem, na leitura das imagens, que está aqui em cima, da projeção de imagens. Então, ele tem toda uma geração de tokens de vetores de imagem, vetores de texto, e aí, depois que eu faço essa vetorização toda, eu faço treinamento. Isso aqui é o treinamento que a OpenAI usou 400 milhões de pares, imagens e textos, eu fiz com 40.000 imagens, 40.000 pares, imagem e texto. Eram 8.000 imagens, 40.000 frases, 5 para cada frase. Esse aqui é o treinamento. Ele passa os 2.529 aqui, que são os processamentos que ele tem que executar para fazer o treinamento, ele está executando esse treinamento, e ele está melhorando. Quanto menor a perda, melhor é o modelo que está sendo criado. No final, eu pedi para ele criar um clip-like-model.pt, que é o meu ambiente treinado. Eu tenho esse arquivo já aqui, eu posso, em vez de eu ter que treinar ele todo de novo, eu só rodo esse cara para pegar o modelo. Nesse caso, eu não vou usar, porque a gente tem um monte já de imagem processada, não vou precisar fazer isso agora. Mas aqui eu carrego o leitor de imagem, cosseno, similaridade por cosseno, e eu vou subindo toda a parte, eu faço indexar imagens, indexar textos, e aí depois depois que eu faço indexação de imagens e textos, eu faço a busca por imagem, a busca por textos, a busca por texto, de buscar texto por imagem. Aqui foi o treinamento da vetorização, e aí aqui são as imagens que eu tenho. Por exemplo, eu subo uma imagem, essa imagem foi exatamente a imagem que eu subi, e aí, na verdade, desculpa, eu subi o texto, a criança brincando com o cachorro. Aí, o que ele faz? Ele fala, ó, essa imagem tem similaridade de 99%. Tem uma criança brincando com o cachorro da imagem. Aqui, 99%. Aqui, 99%.
Eu pedi para trazer somente as 3 primeiras imagens. O número 3 aqui são as 3 primeiras imagens que têm maior proximidade com essa frase. Aí coloquei uma outra coisa, eu peguei essa imagem, essa mesma imagem, e falei assim, ó, essa imagem, busque outras imagens parecidas. Então, 2 cachorros na rua, essa imagem deu similaridade de 100%, porque o sistema tem essa imagem treinada. Mas essa imagem deu 100% também, essa imagem deu 100% também. Aí eu fiz assim, ó, buscar texto por imagem. Eu coloquei a imagem, que é a imagem dos cachorros, desses 2 cachorros aqui. Então, o que, que ele colocou? 2 dogs in a kennel on their hind legs facing one another. A outra frase, a white dog is chasing a stuffed animal being pulled on a string. A outra, 2 dogs fight over a green stuffed toy. Não tem brinquedo verde aqui, mas porque ele achou o verde, a grama, mas ele achou essa frase parecida. Aí eu mandei pegar também aqui, buscar por imagem, coloquei o cachorro na água, uma imagem que ele não conhecia, e mandei ele pesquisar. O Dog Water 2 é uma imagem, uma outra imagem, não é nenhuma dessas. E ele pegou similaridade 95, 92, cachorro na água 89. Aqui, buscar por imagem, a mesma coisa. Aqui a imagem, para buscar texto, coloquei a meu cachorro na água, dois garotos brincando brincando na água, com um cachorro, 2 boys and a dog playing catch in the water, seagulls are flying above the crashing waves, e aí tem que verificar, porque tem que verificar a foto, acho que não tinha nenhum seagull na foto. An animal is running on the beach, pode ser o cachorro correndo, ele falou, an animal is running on the beach, não identificou que era o cachorro. Essa é pior ainda, né, que você vê como o treinamento é complicado, porque quando foi feito poucas coisas. Eu coloquei, a seagull are flying above the crashing waves, trouxe o menino pulando como 98% de similaridade, completamente absurdo. Mas ele traz essa foto aqui com 97% de similaridade. E essa também nada a ver. Isso não é um seagull, mas como o menino está com uma roupa de borracha, dá uma impressão tem o outro. Aqui é a mesma coisa, a dog playing the grass, eu coloquei esse texto, ele traz esse cachorro, traz esses 2 cachorros, traz esse outro cachorro. Se eu coloco somente grass dog, ele traz essa imagem e essa imagem. Então, assim, ele muda, de acordo com o que você escreve, ele vai mudar, porque ele vai transformar isso aqui num vetor, pegar a proximidade dos vetores que eu subi, para poder pegar a imagem que está associada àquele vetor que ele foi treinado. Então, assim, é super fantástico isso. A Dogs Playing in the Water, você vê, na verdade, um Golden pulando na água, Golden é louco de pedra com água, sempre quando você vê um cachorro na água, normalmente é um Golden Retriever, eu sei porque eu tenho uma louca aqui em casa, e ela, se você soltar ela no calçadão da praia em Santos, você só pega ela dentro do mar, ela bate o recorde mundial de 100 metros rasos para chegar o mais rápido possível dentro d'água. E aqui, por exemplo... Por que eles gostam de água? Puta, meu, o cachorro é uma mistura de raça absurda, e ela, inclusive, tem as garrazinhas na pata dela. Eu brinco que foi misturado com golfinho e também com castor, porque até 1 ano de idade ela rói tudo, né? É o ornitorrinco. Aí eu coloquei um outro texto aqui, a Hot Sunny Day, ele trouxe essas imagens, onde só, aqui outra imagem, coloquei essa mesma imagem buscar por imagem o ciclista, então ele pegou a bicicleta, trouxe imagens que tinham bicicleta, e se eu pegar aqui, buscar texto por imagem, a mesma imagem da bicicleta, ele colocou a man rides on a mountain bike down a slope in the woods, a man in a grey winter hat and purple sweatshirt, skateboarding, extreme downhill mountain biking. Então, assim, isso eu só treinei com 8.000 imagens, tem erros, porque é muito pouca imagem, muito pouco par, não dá para comparar. Eu treinei 40.000, o outro foi treinado com 400 milhões.
Quer dizer, e aí quanto maior a base treinada, Uhum. mais qualidade de resposta. Voltando lá na nossa brinquedo que deve ter terminado, terminou, a gente agora pode rodar, vamos ver se ele vai rodar definitivamente a imagem, está carregando a imagem da rua movimento, carregou. Aí eu vou rodar agora o Coco Detection, que é a detecção de, de itens. Está rodando o modelo. Como, de novo, usei o modelo somente com R50, tá? Pouca coisa. Agora eu vou rodar o Predictor, fazer o Predictor na imagem. Ele está definindo as classes. E olha lá. Pessoa Como que é que você colocou? 95, Você colocou o quê? Uma rua? uma foto de trânsito. E aí ele está dizendo para mim, ó, é uma pessoa, é uma motocicleta, é um caminhão, é um carro, tem uma pessoa aqui, tem uma pessoa dentro do carro, E é Brasil 97... isso, hein? Hã? E é Brasil, né, essa imagem. É. E E isso, quer assim, dizer, eu eu poderia posso fazer uma colocar mais análise coisa disso aqui. num terreno, numa foto de um terreno, de uma área Sim. rural e avaliar tudo que aparece ali. Por exemplo. Ou posso pegar aqui, eu posso treinar também, cara. Eu posso treinar mais imagens. Por que eu mostrei aquele antes? Porque eu posso treinar a imagem do campo toda, com frases, Uhum. treinando, dizendo o que tem em cada coisa, treinar a folha com bicho, com aquela coisa toda, e aí eu vou treinar a minha base. Uso também a base de treinamento do clipe para poder enriquecer mais ainda, quer dizer, eu aumento a capacidade de análise da minha estrutura, que é como eu estou fazendo um reg, da minha base, então eu testo contra a minha base, depois testo contra a base do clipe maior, então com isso eu consigo ter qualidade aqui, por exemplo, aqui é uma sala, e ele vai dizer para mim, ó, tem um sofá aqui, tem uma cadeira aqui, tem um pote de planta aqui, tem o que está escrito aqui? Chair. Fantástico. Ele pegou uma cadeira aqui, porque pegou o reflexo da Da cadeira. cadeira da televisão. Então, assim, e ele tem aqui tudo que tem dentro de uma sala. Então, assim, ele pega, eu Quando posso você fala ele pega, é o algoritmo. Não, isso, ele faz uma análise das imagens que você tem e eu coloco e ele vai apontar onde está essa imagem. E a mesma coisa, por exemplo, que eu faço muitas vezes quando eu pego um texto, eu falo para ele, olha, verifica se esse texto fala sobre determinado assunto. E aí ele fala, tá bom, fala. Ele fala tal coisa sobre esse assunto. Eu peço para ele, me diga qual é o trecho do texto em que você identifica esse assunto e me diz que em página que tem, que tá. Eu posso ir para um livro de 50 páginas, 100 páginas, ele vai falar, olha, na página 25, trecho tal, fala sobre esse assunto que você está procurando. Eu vou direto naquele ponto para ler. É a mesma coisa, basicamente, que ele está falando aqui, ó. Eu encontrei cadeira. Tá bom, mas onde é que está a cadeira? Ó, tem uma cadeira aqui, tem uma cadeira aqui, tem uma cadeira aqui que é o reflexo. Ele mostra para você aonde está a cadeira na imagem, assim como ele mostra onde está o assunto no o assunto num texto. no texto. Resumindo assim, o que basicamente é isso, né? Quer dizer, quando você cria esse treinamento seu, nesse caso aqui eu estou usando treinamento de outros, mas no caso daquela imagem que eu usei, as 8.000 imagens, que eu fiz o meu próprio treinamento, é o que a gente chama de fazer uma reg. Você faz o seu retrieve, augmented generation, que é gerar aumento da recuperação. Eu, por exemplo, aqui eu subo alguns artigos, faço meu treinamento das sentenças, usando, de novo, né? Usando um mini LM, usando um Flantex 5 Basic, que é básico, eu poderia usar um mais poderoso, poderia usar em vez de um mini, um maior ainda, quer dizer, eu estou usando básico, estou criando tamanhos de textos máximos de 150 de tamanho, então não estou pegando muito tamanho de frase, estou reduzindo. Agora, eu posso
Quanto mais eu aumento essa capacidade, mais lento para treinar, porém muito melhor para recuperar. Porque, no final das contas, eram textos que eu subi, são só textos de acadêmicos que falam sobre linguagem artificial na academia. Ele não está, ele infelizmente ele está com pouca. Eu fiz esse último teste aqui que eu fiz, era um treinamento muito close. Deixa eu ver o negócio. Se ele vai rodar, senão tem que abrir um novo. Manage sections. Terminate other sections. Ele está reclamando que eu quero abrir mais sessão. Pera um pouco. Posso? Agora já foi. Deixa eu abrir uma nova sessão aqui. Mas eu vou rodar o Simplix Transformers novamente. O FAIS, é o que eu estava falando do Facebook. O FAIS é um banco de dados vetorial do Facebook, que é o que o Facebook usa. Eles disponibilizam gratuitamente, assim como o Facebook lá no começo usava o Cassandra, que era um banco de dados NoSQL. Eles disponibilizaram para o mercado, se podia usar. Então, esse caso aqui particularmente, ele está lendo o PDF com o PyPDF2, eu poderia melhorar essa leitura usando a transformação para OCR, mas, como eu estou pegando artigos acadêmicos mais antigos, talvez, não apertem novos, talvez ele nem esteja tão bom. Aqui é bem legal. O que eu faço? Subo os artigos, aquilo que eu comentei, eu pego somente um pedaço do artigo, eu não pego um pedaço muito grande do artigo para ler, ele indexa os trechos que eu peguei de cada artigo, e aí ele faz eu estou pegando aqui os 42 artigos que falam, porque 42 é assim, por mais que eu esteja usando muito reduzido, é legal ver a resposta para você ver que na hora que você pega 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 artigos, sobe e de uma maneira muito mais pesada, vai demorar 2 dias para treinar, né? Bem, então... Mas está treinando. Então, mas depois que está treinado, cara, a coisa é surpreendente, porque você tem um mini GPT exclusivo somente com os seus dados, somente com aquilo que te interessa. Então, você passa a ter uma qualidade que você de retorno que o GPT não consegue ter. Às vezes, mas o ChatGPT é outra coisa. Você evita um monte de alucinação, porque você só mandou aquele tipo de assunto. E na hora que você tem aquele assunto... terminou. Demorou 4 minutos para subir os 42 artigos. Agora ele está rodando, ele vai começar a rodar a parafernália, está tudo aqui, tá tudo subido, tudo subiu. Agora ele vai começar a fazer a geração dos trechos indexados. E assim, e aí o que acontece? Com isso, a primeira, porque o grande problema, na hora que você joga num qualquer LLM normal, você está falando para ela, você passa para ela o que ela quer que ela faça e ela começa a pegar coisas de outras coisas que ela sabe. Aí você tem que tentar fazer o que o pessoal chama de guardrails. Os guardrails que você fala, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Então você fica tentando botar ela num túnel que você tenta colocar as regras para ela não sair daquela casinha. Aí você faz um comando, você esquece de aplicar algum guardrail. Acabou. A partir daquele momento, ela bagunçou teu negócio todo. Alucina tudo. Não, e aí, às vezes ela coloca uma informação válida, verdadeira, e aí tudo bem, mas às vezes ela pega uma informação... Cara, quantas vezes você não busca depois? Cara, esse autor que você falou, qual artigo que ele escreveu? Aí ele dá o nome de um artigo, você procura, o artigo não existe. Isso aconteceu comigo muito nos cenários lá. Eu vacilava ali, colocava alguma coisa, ele já caminhava para o outro lado. Aqui, ó, ele está agora, ele gerou 3.181 trechos indexados, você só tem 3.000 trechos, treinou, está fazendo o último treinamento dos tokens agora, dos transformers, criando a parte vetorial, e ele vai fazer... Eu podia ter rodado em GPU isso, mas está rodando em CPU, provavelmente. Ele está gerando agora, e ele está baixando aqui, ó, 990 mega,
outro dia eu baixei aqui esse desenho, em vez de usar o T5, eu usei um maior, em vez de dava tipo giga, não era mega, mas ele rodou, pronto. Treinou, tudo bonitinho. Eu mando perguntar para ele, what is artificial intelligence? A resposta dele, I widely accept definition of AI is intelligence demonstrated by machines. Cara, é muito legal. How is artificial intelligence used in marketing? Aqui, ó, tinha treinado somente com 10 textos. Ele não pegou. Agora eu rodei com os 42. Olha o que ele vai responder. Artificial intelligence is used in a variety of business process across numerous functions, domains and business customers who benefit. Cara, é sensacional. Sabe, ele está pegando da base dos artigos que eu treinei. Né? Uhum. Então, ele é extremamente preciso para as coisas que você que está treinado. Isso aqui é basicamente, entre aspas, o que fez o ChatGPT, dele guardada As as proporções devidas devidas. proporções, né? Porque, puta, os caras têm um vetor, esse vetor é muito menor do que o vetor que eles usaram. Mas se eu começo a usar estruturas maiores, mas eu consigo criar algo muito mais valioso. E tem algumas empresas fazendo basicamente isso, treinando com assuntos específicos e mostrando quanto isso dá de valor em resposta. É muito interessante, é muito legal isso. E assim, esse é o reg de texto, e aquele outro que eu mostrei é o reg de imagem. Não, foi uma aula maravilhosa. Ainda bem que eu gravei, porque eu preciso entender tudo de novo, né? Assistir de novo, mas acho que foi excelente e, assim, mais do que isso aí vai ser a base para a gente montar o que tem que montar ali e, e trabalhar para ensinar isso. Como que você chamaria esse negócio que você está falando aí? Como que é isso? Multimodal. Esse é o multimodal. Esse é o multimodal, porque eu estou usando imagem, estou usando texto, estou usando voz, estou usando vídeo, estou usando tudo. É multimodal. Cara, a coisa chega a ser maluca no nível muito impressionante. Porque Muito maluco. Maluca no nível muito maluco. Se você pensar o que eu acabei de mostrar, por exemplo, como é que uma Netflix pode hoje analisar quais os filmes que você quer assistir? Eu posso pegar o trailer, a sinopse, e aí fazer o seguinte: do trailer eu tenho o som, então eu tenho que tipo de som, eu tenho na sinopse, eu tenho o gênero, tá? É terror, beleza. É terror, mas tem vários filmes de terror. Tem terror espacial, tem terror de monstro, tem terror de vários tipos. Sangue. Mas, e assim, que terror? Aonde está isso? Sinopse dá uma dica. A música dá outra dica. A imagem destrói tudo mais ainda. Então, se eu vetorizo a sinopse, vetorizei o estilo, pego o som, vetorizo o som, pego a imagem e faço o seguinte, cara, tem 60 frames por segundo, ou 120, 60. Dentro de 10 segundos, se passa uma cena numa sala. Quase todas aquelas imagens são parecidas vetorialmente, porque tem as mesmas coisas. Então, eu posso pegar somente um vetor. Então, para cada vez que muda a cena, eu pego mais um vetor. E aí eu fundo todos esses vetores, dá aquele filme vetorizado. Se eu pego outros trailers, todos os trailers de filmes de vampiro e tudo mais, se passa à noite, se passa com monstros, são cenas escuras, todos os vetores são próximos, as músicas são próximas, o estilo, o sinopse. E aí, com isso, eu consigo saber o seguinte: se o Honorato assistiu 50 filmes no estilo, 10 filmes no estilo, o próximo, na hora que eu pego um novo filme, eu falo, que ele gosta. vetorialmente, eu não preciso fazer filtragem colaborativa, é ficar olhando o que os outros assistiram para saber se, de repente, o Honorato vai querer assistir também. Eu estou analisando o Honorato muito mais profundamente pelo que ele assiste. Mas eu posso começar, então, agora, pensando fora da caixa, academicamente um pouco, eu poderia pegar, por exemplo, todos esses vetores e começar a definir a personalidade do Honorato pelos filmes que ele assiste. E aí começar a definir que, pessoas que assistem filmes que têm essa vetorização, é uma pessoa no Ocean lá,
é uma pessoa que é introvertida, não sei o quê, neuroticista, alguma coisa. Tem lá aquela. Então, e aí, pensamento, feeling, né? Que aí cai e no aí, MBTI aí também. você começa a poder fazer uma análise de personalidade da pessoa, e aí você começa a analisar outras coisas, você começa a ter uma qualidade, saber quem é o Honorato, às vezes, brincando, que eu sempre brinco, dá para saber quem é o Honorato melhor que o próprio Honorato, Pois é. sabe? É É aquela, isso aí. porque o que o cara faz com isso? O cara te manipula. Exatamente. E é aquela Cambridge Analytica, manipula um grupo de pessoas, faz a eleição do presidente passar e elege o Trump na primeira candidatura, só dando a tacada certa, porque ele sabia exatamente a personalidade da pessoa, sabia como manipular a pessoa. Ele manipula. É. E aí aquela coisa muito maluca, porque você começa a ter uma, uma possibilidade de informação, a possibilidade de análise, uma possibilidade de entendimento do que a pessoa gosta, quer e tudo mais, e começar, graças de repente aos filmes que ele assiste, começar a te oferecer um monte de produto que eu sei que você vai comprar. É. Porque no mínimo você vai acompanhar e vai indicar para alguém, né? E outra, você já viu quando você vai no YouTube, ele mostra as partes mais acessadas de cada vídeo, né? Cara, ele sabe quem parou, ele sabe quem assistiu o trecho, ele sabe cada um dos trechos que você assistiu. Se você está falando de algum produto, alguma coisa, ele sabe qual produto que você parou, qual produto que você viu, deu pausa, ficou parado. Eye tracking, os caras podem fazer um tracking em cima de um monte de vídeo, um monte de coisa que acontece. E aí você sabe personalidade, você sabe o que a pessoa compra, o que a pessoa gosta. Muito bom. Não, excelente. Ó, eu acho que tá uma aula feita aqui. Vamos processar tudo isso, vamos colocar isso dentro do nosso portfólio e mostrar para as pessoas como que esse negócio funciona. É muito, Beleza. muito interessante. Pois é, espero que vocês tenham gostado dessa aula. É isso aí. Até a próxima.